Se o senhor pudesse ter um poder, qual o senhor escolheria? O poder de super-herói mesmo. Não tira essa. Vamos para mais sério logo. E aí, pastor? Oi, Varão. Temos umas perguntas para fazer para o senhor aqui. Vai lá, manda do lá. Vamos lá. Pastor, como eu faço para descobrir e ativar dons que o senhor quer liberar sobre a minha vida? Existe algum método que facilite? Meu varão, deixa eu te falar. Lá o apóstolo Paulo fala lá para o seu jovem discípulo Timóteo. Timóteo capítulo 1, versículo 6. Ele diz: desperta o dom que há em vós. Então, não é o que é que você precisa fazer, você precisa acordar, você precisa despertar, porque o dom já habita em você. O Espírito Santo de Deus é Ele, o promotor de todos os dons. Então, em nome de Jesus, desperta, ó tu que dormes, levanta-te, varão, para trabalhar no reino de Deus. Pastor, como faz para ter ânimo sobre as diversidades da vida, mesmo estando difícil? Jesus disse que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu. Então olha para a cruz, olha para Jesus, fala como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por si se levantará. Olha para Jesus que você vai esquecer os problemas dessa vida e vai continuar em frente. Vai embora. Pastor, essa aqui é de um jovem. Qual a importância de eu, como um jovem, estar envolvido nas atividades e ministério da igreja, se na minha vida particular já tenho muitos afazeres e obrigações? Eclesiastes capítulo 12 diz o sábio Salomão que nós devemos buscar o Senhor nos dias de nossa mocidade, antes que cheguem os maus dias. Então, enquanto você tem saúde, enquanto você tem disposição, busque ao Senhor, porque chegará dias que você não sentirá prazer mais neles. Então o tempo é buscar o Senhor agora. Como eu posso lidar com o relacionamento com minha mãe, que enfrenta ansiedade generalizada e paranoia, e acredita que não precisa de ajuda? Gostaria de saber como manter a paz, o respeito e agir com sabedoria para melhorar nossa convivência sem causar mais conflitos. Boa pergunta, né? A palavra de Deus diz lá em Malaquias capítulo 4, versículo 6, que naqueles dias o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Os dias são esses, onde Deus quer converter o coração dos pais aos filhos. Ore mais pela sua mãe, invista mais na sua mãe, entenda mais a sua mãe, respeite-a mais, mostre para ela que você está disposto a ajudá-la. E com certeza Deus vai inclinar o coração dos seus pais às suas mãos e você vai poder ajudar ele segundo a palavra de Deus. Qual a dica para vencer a procrastinação de ler a Bíblia toda? Procrastinar. Pois é, sempre deixando para depois, sempre adiando aquilo que deve ser feito hoje, né? Então, na verdade, não falta tempo, na verdade, o que falta é disposição e prioridade. Então, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Então, dê prioridade àquilo que deve ter prioridade. E Jesus, ele deve ser as nossas primícias. Então, ele deve estar em primeiro lugar. E você vai conseguir ler 2 vezes por ano a Bíblia, não só uma vez, mas 2 vezes por ano, pelo menos. A frieza espiritual seria também um pecado contra o Espírito Santo ou é apenas uma das consequências? Uma consequência. Então, sempre que nós desfocamos um pouco daquilo que está no propósito de Deus, a tendência é termos justamente um esfriamento espiritual, como por exemplo, não dá vontade de orar, não dá vontade de ler a Bíblia, não tem disposição para vir nos cultos. Isso nós podemos entender no mundo espiritual que essa pessoa foi atingida por uma seta e essa seta espiritual tem provocado frieza espiritual. E o antídoto da frieza é o fogo, o calor. Então vem para o altar, que no altar tem fogo, tem brasa e com certeza essa frieza vai bater por retirada no nome de Jesus. Tem mais uma muito boa, pastor. Vai.
Como saber se o caminho que seguimos está alinhado com o que Deus quer para as nossas vidas? Que sinais temos que estamos seguindo os caminhos que se alinham aos propósitos de Deus? Romanos 12, o capítulo 2 diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Você tem vivido uma vida boa, perfeita e agradável segundo os olhos do Senhor? Então, se você estiver vivendo uma vida boa, perfeita e agradável, isso quer dizer que você está alinhado com o propósito de Deus. Ah, pastor, minha vida não está legal, minha vida está uma droga, nada está dando certo. Você precisa voltar ao primeiro amor e se alinhar com a perfeita vontade do Senhor. Como discernir a voz de Deus em nosso coração e saber se é Ele nos guiando ou apenas os nossos próprios pensamentos? Então, a palavra de Deus diz que o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, é muito fácil confundir aquilo que eu penso com aquilo que o Espírito Santo de Deus está liberando sobre a minha mente. Por quê? Porque para mim processar se é o Espírito Santo de Deus ou não, é necessário que venha justamente do meu entendimento. Então ali, quando chega no meu entendimento, essa confusão, será que é eu? Será que é o Espírito? Será que é eu? Será que é o Espírito? Porém, nós sabemos que aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a nossa vida é de fato Ele, quando está alinhado com a palavra dele. Aquilo que supostamente é o Espírito Santo de Deus que está falando contigo, está alinhado com a palavra dele, se tiver, é o Espírito Santo. Se não tiver, você pode pedir outras provas para o Senhor, se é Ele mesmo que está falando com você ou não, ou é fruto da sua imaginação. Pastorzão, tem uma muito importante, muito boa, isso aqui, muita gente tem essa dúvida. Ouvir música que não é cristã, música secular, é pecado? Então, esse parâmetro daquilo que é pecado e daquilo que não é pecado precisa estar justamente alinhado com a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que glorifica o nome do Senhor é um nível de adoração, e tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor pode ser desnecessário. Por exemplo, pergunte ao Espírito Santo de Deus se a música que você está ouvindo está edificando a sua vida espiritual. Você está crescendo espiritualmente, você está sendo edificado, você está sendo fortalecido na fé. Caso contrário, irmãos, talvez seja desnecessário. Então, diz a palavra de Deus que tudo aquilo que a gente tem que fazer precisa glorificar o nome do Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outras coisas, nós devemos fazer isso para a glória do nome do Senhor. Se essa música glorifica o nome do Senhor, continua ouvindo. Se essa música não glorifica o nome do Senhor, talvez seja desnecessário. Pastor, em Gênesis, a Bíblia fala que Eva toma do fruto e dá a Adão. Qual fruto seria esse, pastor? Seria um coco, já que ela tomou e deu para ele? Pois é, com coco se faz uma cocada, com a goiaba se faz uma goiabada. Eu não sei qual foi o fruto que eles comeram que produziu o pecado, né? Mas enfim, eles comeram o fruto proibido. Pastor, será que no céu vai ter comida? Porque em Apocalipse diz que não vai existir morte, dor, tristeza nem choro, mas não fala nada sobre comida. Boa pergunta. Só prova que essa pessoa não está lendo a Bíblia, porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 7 que lá não haverá sede e lá não haverá fome. Então Apocalipse diz sim que lá não haverá sede e não haverá fome. Isso quer dizer que nós não iremos comer. Eu não sei, irmãos, sei lá se vai ter comida ou não. Eu sei que Apocalipse diz que não vai ter sede nem fome. Para finalizar, a melhor pergunta do dia. Vai, manda. Essa deve ser boa mesmo. Se o senhor pudesse ter um superpoder, qual poder o senhor escolheria? De Sansão. Porque eu, bem forte como Sansão, irmãos, era tanta pisa que eu dava em gente mal criada, era tanta pisa que eu dava em gente que não é crente de verdade. Eu queria ter o poder de Sansão. Para encerrar, pastorzão, Noé colocou cupim na arca? Se Noé colocou cupim na arca? Se ele colocou, como foi que ele protegeu? Não, ele colocou, só que a galinha comeu o cupim.
O tamanduá comeu também os cupim, aí não sobrou, não teve problema com madeira não. É isso aí. Tá bom.